Lesões corporais. 1. Considerações preliminares. Lesão corporal consiste em todo e qualquer dano produzido por alguém com ânimos unicamente laedende, vontade única de lesionar a integridade física ou a saúde de outrem. Bem jurídico tutelado. Integridade corporal e a saúde da pessoa. Sujeitos. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum. Sujeito passivo, executando as figuras do parágrafo 1º, inciso 4, parágrafo 5º, inciso 4, inciso 5º e o parágrafo 9º, parágrafo 9, crime próprio do artigo 129 do CP. Pode ser qualquer pessoa, é um crime comum. 4. Autolesão imputável. A autolesão, em regra, não constitui crime. Observação: se o inimputável, por determinação de outrem, praticar em si mesmo uma lesão quem o conduziu à autolesão, responderá por crime. Tipo objetivo: adequação típica. Ocorre por ofensa à saúde da vítima, que se compreende como alteração de funções fisiológicas do organismo ou perturbação psíquica. Observação: dor por si só não caracteriza o crime de lesão corporal. Lesão corporal leve e o princípio da insignificância. A insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Contudo, essa insignificância somente pode ser valorada observando a proporcionalidade e, particularmente, o grau de extensão da lesão sofrida pelo bem jurídico. Tipo subjetivo. A lesão corporal pode se dar através do dolo e da culpa. Além disso, pode ocorrer crime préter-doloso, no qual está presente o dolo na ação antecedente e culpa consequente. Consumação e tentativa. Consuma-se o crime com a lesão efetiva à integridade ou à saúde de outrem. Observação: a pluralidade de lesões infligidas num único processo de atividade não altera a unidade do crime. Este crime é plurissubsistente. A tentativa é admissível, com exceção das formas culposas do artigo 129, parágrafo 6º do CP e da forma préter-dolosa, artigo 129, parágrafo 3º do CP. Classificação doutrinária. Lesões corporais é um crime comum, em regra, material e de dano, instantâneo, doloso, culposo e préter-doloso. Lesões corporais leves ou simples, artigo 129, parágrafo 1º, a definição de lesão corporal leve se dá por exclusão, ou seja, configura-se quando não ocorre nenhum dos resultados previstos no artigo 129. Lesão corporal grave. Incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. A incapacidade trata-se da efetiva impossibilidade de sua atividade ocupacional, tradicional, regular, de natureza lícita. Observação: a simples vergonha de aparecer em público não caracteriza a qualificadora em exame. Perigo de vida. Deve haver perigo concreto, efetivo de morte, que deve ser pericialmente comprovado. Debilidade permanente de membro, sentido e função é a redução ou enfraquecimento da capacidade funcional da vítima, por exemplo, em caso de órgãos duplos, como olhos, a perda de um deles. A única recuperação que pode ocorrer aqui é a artificial. A aceleração do parto é imprescindível que o feto estivesse vivo, nasça com vida e continue a viver logo após o seu parto. Além disso, é necessário que o agente tenha conhecimento da gravidez da vítima antes de cometer o crime. Observação: todas as qualificadoras contidas no parágrafo 1º são de natureza objetiva. Lesão corporal gravíssima. É a incapacidade permanente para o trabalho. É somente para trabalho. Enfermidade incurável é a doença cuja curabilidade não é conseguida no atual estágio da medicina. São inexigíveis para a sua consumação as intervenções cirúrgicas arriscadas ou tratamentos duvidosos. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, a perda quando cessa o sentido ou função ou quando o membro ou órgão é extraído ou amputado. Extração dos 2 olhos da vítima, por exemplo.
Deformidade permanente. A deformidade não perde o seu caráter de permanente, quando pode ser dissimulada por meios artificiais. Aborto é necessário que o agente tenha conhecimento da gravidez, mas sem querer o aborto. Lesão corporal, seguida de morte ou homicídio preter-doloso. Se o resultado aqui for imprevisível ou decorrente de caso fortuito, o sujeito responderá somente pelas lesões corporais majoradas. Lesões corporais praticadas por milícia privada. Só pode haver essa majorante se o autor do crime não tiver sido condenado pelo crime previsto no artigo 288 do Código Penal. Lesões corporais dolosas contra policiais e familiares. Será crime hediondo se forem praticadas com natureza grave, gravíssima e ou de forma preter-dolosa contra os agentes previstos no inciso 12 do artigo 129 do Código Penal. Figuras privilegiadas. A reação tem que ser imediata. É, além disso, obrigatório a redução da pena nessas figuras. Lesão corporal culposa. Se ocorrer a lesão corporal na direção de veículo, aplica-se o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Isenção de pena ou perdão judicial. A gravidade das consequências deve ser aferida em função da pessoa do agente, não se admitindo aqui critérios objetivos. Violência doméstica limita-se somente à lesão corporal leve. Dica: para os agentes de crime, CAD, companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Observação: a violência independe do gênero do sujeito passivo para ocorrer. A ação pode ser praticada em qualquer local, mas deve existir relação entre a vítima e o agente. Súmula 542 do STJ informa que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Ação penal. A ação é pública condicionada à representação para as lesões corporais leves e culposas, conforme o artigo 88 da Lei 9.099 de 95, com exceção às praticadas por violência doméstica contra mulheres, que serão de ações públicas incondicionadas e será incondicionada para as demais circunstâncias. Súmula 542 e 608 do STF.